Estamos na nossa 11ª semana de estudos no livro de Êxodo. As crianças podem sair para suas salinhas, de 1 a 3 aqui no berçário, de 4 a 6 aqui na salinha à esquerda. Não, tá bom. Deixa. Com esse tema, nós estamos vendo a redenção de Deus no livro de Êxodo, uma história linda que mostra o resgate do povo de Israel da escravidão, mas não somente isso, está apontando para um futuro resgate também, que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. O que nós vamos ver ao longo dessa história é um Deus compassivo, um Deus justo, um Deus de aliança, que age em favor de seu povo. Mas nós também, ao mesmo tempo, vemos pessoas pecadoras, pessoas como você e eu, pessoas que erram ao longo da jornada. Por isso nós precisamos de um Deus misericordioso, um Deus que perdoa. E nós temos visto Moisés e agora Arão, o seu irmão, sendo usados por Deus para levar uma mensagem a Faraó, o rei do Egito, pedindo que ele libertasse o povo de Israel para ir ao deserto adorar a Deus. Que nós temos visto Moisés, a princípio, resistindo um pouco, apresentando desculpas porque esse plano de Deus não daria certo. No final de contas, ele finalmente aceitou, obedeceu e junto com seu irmão, na semana passada, vimos nos primeiros 3 versículos do capítulo 5, eles indo até Faraó, indo até o povo de Israel, dizendo que Deus, Yahvé, Jeová, havia solicitado que Faraó libertasse o povo para que pudessem ir ao deserto, onde poderiam adorá-lo durante 3 dias. Agora, uma situação um pouco curiosa, né? Porque Deus havia dito para Moisés que ele iria libertar o povo definitivamente da escravidão. E aqui nós temos Deus falando através de Moisés e Arão que ele queria que o povo fosse liberto para ir passar 3 dias no deserto para adorar a Deus. Tem alguns comentaristas mais liberais que pensam que Deus estava sendo desonesto, porque Deus havia dito é só 3 dias, mas antes para Moisés ele tinha dito que ia libertar. E qual é? Qual é a história correta? Acontece que tem alguns manuscritos, não da Bíblia, mas de alguns escritos egípcios daquela época, que apresentam que era comum o faraó libertar ou dar alguns dias de folga a escravos para que pudessem adorar aos seus deuses, certo? Então, não era algo fora do normal os escravos terem alguns dias de folga para poderem adorar ao seu Deus. Talvez era simplesmente Deus testando Faraó, testando Moisés e Arão para ver como é que iria à frente o plano. Agora, obviamente, Deus é soberano, ele sabia exatamente que iria livrar o povo, mas, de alguma forma, ele apresentou esse pedido primeiro. Deixe o povo ir 3 dias no deserto para adorar a Deus. Foi isso que Moisés e Arão apresentaram a Faraó. Hoje nós vamos ver não só um pouco, mas bastante frustração por parte de Moisés com o plano de Deus. Bastante frustração com o plano de Deus. Eu não sei de você, mas tem momentos na minha vida quando eu paro e penso o que é que Deus está tentando fazer aqui. Às vezes nós pensamos que as coisas deveriam acontecer diferente de como acontecem. Às vezes pensamos que nós sabemos melhor do que Deus. Às vezes pensamos que Deus deveria facilitar o processo e não dificultar. Mas se você tem andado há um tempo com Deus, se você
já tem alguns anos de experiência com a fé cristã, você sabe que a vida cristã não é um mar de rosas, correto? É só você ler os escritos de Paulo para entender o que ele passou. Noites sem dormir, fome, insultos, fraquezas, perseguição e muitas outras dificuldades. Se você acha que servir a Deus e fazer a vontade de Deus é algo que vai só trazer coisas fáceis, você está enganado. Então, às vezes, nós ficamos frustrados com o plano de Deus, porque, às vezes, o plano de Deus inclui dificuldades, às vezes, inclui obstáculos. Mas, em vez de ficar desanimado ou frustrado como Moisés ficou, nós devemos entender que Deus abençoa os seus quando os seus o buscam de coração, quando os seus lhe obedecem. Mas a bênção que Deus oferece nem sempre é a bênção que nós imaginamos, certo? Para nós, bênção é o quê? Bens materiais, é ter dinheiro no bolso, todas as contas pagas, é ter saúde, é ter casa, é ter comida boa. Para nós, isso é bênção. Porque nós pensamos de uma forma muito imediatista, muito temporal, no aqui e agora. Enquanto Deus age com um plano eterno, um plano soberano, e Ele sabe todos os detalhes da história, e Ele sabe que os momentos de dificuldade são momentos de formação espiritual na vida de seu povo. Então Deus vai usar meios difíceis, Deus vai usar momentos de grande dificuldade, obstáculos, para fazer o seu plano. Então, eu espero que hoje de manhã, que ao ouvir a reclamação de Moisés no final do capítulo 5, que você talvez consiga se identificar um pouco com ele. Moisés não era perfeito, Moisés tinha uma visão limitada. E assim como Moisés, muitas vezes nós ficamos frustrados porque as coisas não acontecem como pensamos que deveriam acontecer. Meus queridos, se não houvesse dificuldade, na história da igreja não haveria perseguição e tantos martírios. Até hoje, ao redor do mundo, milhares e milhões de cristãos estão sofrendo perseguições por causa da sua fé. Nem sempre as coisas acontecem como nós imaginamos. Então vamos ao trecho. Êxodo capítulo 5. Semana passada foi visto apenas os primeiros 3 versículos e hoje nós vamos ver o restante do capítulo. Êxodo capítulo 5, versículos 4 a 23. Se vocês puderem abrir suas Bíblias. Êxodo capítulo 5. Na verdade, eu vou ler o versículo de 1 a 3 de novo, só para lembrarmos um pouco do contexto da semana passada. Diz assim o trecho: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Deixa eu parar por aí, nós vamos continuar com a história um pouco adiante. Nos primeiros 3 versículos nós vemos a obediência de Moisés e Arão. Eles foram e falaram exatamente o que Deus tinha dito. Deixe o povo sair para que possam ir ao deserto 3 dias e lá adorar a Deus. Talvez era simplesmente um teste inicial, como eu já falei, para expor a dureza do coração de Faraó. Mas
uma coisa é certa. Deus é Deus, Ele é soberano e Ele exige obediência do seu povo. E Moisés e Arão, mesmo Moisés tendo já apresentado algumas desculpas anteriormente, ele vai e ele obedece aquilo que Deus fala. E logo assim que Faraó ouve esse pedido, já vemos nas suas palavras um coração endurecido. Então isso aí é o segundo ponto, certo? Que nós vamos ver. Mas Moisés e Arão levaram essa mensagem, foram de levar os hebreus ao deserto para adorar a Deus. Então nós vemos aqui agora nos versículos 4 e 5 o coração endurecido de Faraó. Faraó não apenas não deu ouvidos a Moisés e Arão, mas ele rejeitou. Ele rejeitou de primeiro momento aquilo que eles estavam solicitando. Por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E ainda mais ele diz, o povo da terra é muito. Vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Então Faraó estava dizendo mais ou menos assim, eles são meus servos, meus escravos. Você está querendo dar uma folga para eles poderem ir ao deserto? Eu nem sei quem é esse Deus. Eu nem sei quem é esse Yahvé que vocês estão mencionando aí. Faraó não apenas não deu ouvidos, mas ele demonstra um coração já endurecido no primeiro momento. E nós vamos ver ao longo desse relato, dessa narrativa de Êxodo, que Faraó não apenas tinha um coração endurecido, mas Deus também endureceu seu coração mais ainda. Isso é uma coisa que parece um pouco curioso, né? Um coração duro e Deus endurece mais ainda. Por que Deus vai fazer um negócio desse? A verdade é que, em muitos casos, uma pessoa que deseja viver longe de Deus, uma pessoa que vive em pecado e tem um coração endurecido, nós lemos em Romanos capítulo 1 que Deus entrega tais pessoas aos seus próprios pecados. Então, Deus diz, você quer pecar, você quer coração endurecido? Pronto, tome. Coração mais endurecido. E você continuamente se afasta mais de Deus. Meus queridos, isso não é só o caso de Faraó, isso é o caso de pessoas ao redor do mundo inteiro que rejeitam a palavra de Deus, afastam-se de Deus e cada vez mais se endurecem com o agir de Deus. Agora, Faraó diz aqui, eu não conheço esse Yahvé, eu não conheço quem é esse Deus. Mas logo ele vai conhecer, não vai? Logo na história, ele vai conhecer esse Deus. E ele não vai conhecer esse Deus como um Deus bondoso e um Deus compassivo. Ele vai conhecer Yahvé como um Deus justo, um Deus santo, mas um Deus também que se ira e que exige o cumprimento de seu plano. Puxa, é esse o mesmo Deus? Exatamente. O mesmo Deus que nós vimos hoje de manhã na EBD, que é um Deus gracioso e compassivo e perdoa, também é um Deus santo, um Deus justo e um Deus que se ira com o pecado. E qual é a reclamação imediata de Faraó? Vocês vão afastar o povo de suas tarefas, né? O pensamento de Faraó era um pensamento econômico, né? Um líder de um grande povo, uma grande nação, estava pensando, eu vou ficar esses dias sem a minha força-tarefa, sem o meu ganha-pão. Quer dizer, a gente vai perder dinheiro. A gente vai ficar sem esse trabalho forçado. Não apenas isso, mas esse povo já foi abençoado. Olha como eles já são grandes. Foi mais ou menos isso que ele disse. Olha quantos são e você ainda quer que eles descansem? Espera aí. Vamos ver como é que continua o trecho. Versículo 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, quer dizer, os supervisores, né? Dizendo, daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmo ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponhamos mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosos.
Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores do faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem, nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos? Eis que estes seus servos são açoitados por causa, ou porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos a Deus ou ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Vamos parar por aí. Que coisa, hein? Uma resposta um pouco diferente de como Moisés e Arão imaginavam. Deus deu a ordem para eles darem essa mensagem. Agora eles chegam, dão a mensagem. O que acontece? O povo parece que ficou esperançoso, né? É o que aparece. É o que parece. O trecho nos leva a entender que a esperança deles no resgate levou eles a parar com o trabalho. Porque Faraó ficou irritado. Eles não estão trabalhando como deveriam, eles não estão fazendo aquilo que devem estar fazendo. A esperança da libertação fez com que eles ficassem de braços cruzados, em vez de continuar a trabalhar como era para ter trabalhado. Agora, eu tenho dificuldade em acusá-los de ter feito algo errado. Eu imagino que na condição deles eu teria feito a mesma coisa. Deus vai nos libertar, pronto, vamos parar o que a gente está fazendo aqui, que logo vai ser o nosso livramento, logo a gente vai poder sair. Mas não é o que acontece na história. O povo hebreu ficou um tanto ocioso. Tem alguns comentaristas que dizem que o relato parece dizer que eles pararam todo o trabalho. Talvez preguiça? Eu acho que não. Eles tinham trabalhado debaixo de uma liderança severa desse ditador conhecido como Faraó. A esperança é uma coisa boa. Mas nós temos que ter cuidado de não deixar que a esperança nos faça parar com tudo. Eu acho que talvez é uma lição que a gente poderia tirar aqui da história. Pense um pouco comigo. Não é fora do comum ouvirmos pastores pregando sobre a segunda vinda de Jesus. Isso é bom. Nós devemos falar sobre o futuro, sobre a volta de Cristo, sobre a restauração de todas as coisas futuras. E às vezes algumas pessoas mais idosas, talvez alguns mais experientes na fé, não veem a hora de deixar este mundo para trás. Não vem a hora de deixar as dores e as dificuldades para trás. Nós temos que ter cuidado de não criar uma teologia de um mar de rosas ao pensarmos sobre esperança. Quer dizer o quê? Deus vai nos tirar desse mundo de pecado, então eu vou ficar aqui só esperando, né, que Ele volte e me tire logo. Não. A verdade é que essa visão teológica, em muitos casos, produz indiferença,
Em muitos casos produz preguiça e, pior ainda, para nós que somos seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Cristo, quando nós ficamos parados com os braços cruzados, o nosso testemunho sofre. Quer dizer o quê? Nós estamos aqui ainda nesse mundo para uma tarefa. Deus nos deu uma missão de fazer o seu nome conhecido, de fazê-lo conhecido e adorado em toda a terra. Essa missão de levar o evangelho de Jesus Cristo ainda existe para nós. É verdade que nós temos uma bendita esperança. Assim como o povo de Israel tinha uma esperança. A esperança deles era o livramento, era a libertação, era poder ir de volta à terra prometida, onde eles poderiam servir a Deus sem estar debaixo dessa escravidão severa. Tem um artigo que eu li essa semana me preparando para a pregação sobre monges nos tempos antigos. Nos primeiros 3, 4 séculos da igreja, foram desenvolvidos grupos de monges em certas regiões, especialmente regiões desertas, como o deserto do Egito. E tem um artigo sobre os monges que ilustra um pouco o pecado da preguiça ou da ociosidade. Eu vou ler só um resumo desse artigo, porque é uma coisa bem curiosa. Evagrio Pontico era um membro dos Padres do Deserto, uma organização dos monges cristãos que viveram no 3º século no deserto egípcio. Quando Evagrio entrou na ordem de monges, havia milhares deles vivendo em comunidades organizadas, espalhadas pelo deserto. Evagrio parece ter sido o primeiro a identificar o pecado da ociosidade, ou o pecado da preguiça na vida do monge. E ele o chama do demônio do meio-dia, o demônio do meio-dia, a preguiça, o demônio do meio-dia. Por que ele chama isso? Porque ali no deserto, quando o sol está no seu ponto mais alto, está no momento mais quente do dia, é o momento que todo mundo quer parar, não é verdade? O momento que você quer encontrar uma sombra, você quer uma rede, uma limonada gelada, e é nesse momento que você para o trabalho. Então, Evagrio, esse monge do 3º século, chama a preguiça do demônio do meio-dia, o momento que você quer parar com tudo. Isso, na verdade, é uma referência ao Salmo 91:6, que fala da praga que devasta ao meio-dia. A praga que devasta ao meio-dia. Um autor, em seu livro O Pecado da Ociosidade, escreveu sobre os monges assim: a ociosidade induz o monge a cair no sono físico, o que pode ser perigoso, pois abre a porta para outras tentações. Ou ele pode até mesmo abandonar a vida religiosa por completo. A conclusão do autor é assim: para os monges, a preguiça é uma tentação grande, mas a preguiça pode ser resistida, mas apenas pela perseverança e muita oração. A ideia era essa. Esses monges, eles viviam trabalhando muitas vezes sozinhos. Eles trabalhavam na horta, ganhavam sua renda com as mãos. E muitas vezes era um trabalho árduo. Então, esses escritores identificam um possível pecado que poderia acontecer caso eles simplesmente cruzassem os braços e dissessem: é difícil demais. O sol está muito quente, eu não consigo mais trabalhar, eu vou ficar aqui parado. Por que eu digo tudo isso? Porque a preguiça pode ser algo perigoso, pode ser uma tentação muito grande, à luz da esperança que nós temos. Sabendo que a libertação está por vir, é muito fácil nós dizermos: então vou ficar por aqui parado esperando que Deus faça alguma coisa. Não vamos fazer isso, vamos continuar trabalhando. Então, no trecho, nós vemos as coisas indo de mal a pior, de mal a pior. As coisas já estavam difíceis,
E agora Faraó vai dificultar mais ainda. Faraó dificultou as coisas mais ainda. Eu não sei se é o caso na sua vida, mas para mim, às vezes quando chove, inunda. Não é verdade? Às vezes, quando as dificuldades vêm, aí vem outro logo atrás. Aí vem mais outro maior ainda. E parece que Deus muitas vezes age dessa forma para nos levar a um ponto de desespero, onde nós podemos encontrar nele e apenas nele a solução e a graça que nós precisamos para encarar a circunstância à nossa frente. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Moisés, Arão e com o povo de Israel. Deus os chamou para libertar o povo, para levar essa mensagem a Faraó. Fizeram, obedeceram, mas para surpresa deles, não aconteceu como eles pensavam. Faraó se recusou a dar ouvidos, e não somente isso, piorou as condições de trabalho. Para eles, formar os tijolos era um trabalho já árduo, debaixo daquele sol quente do Egito. Agora, recentemente tem aparecido por aí muitos vídeos de arqueólogos e outros cientistas tentando entender como é que as grandes pirâmides foram construídas com aquelas rochas, aquelas pedras enormes, porque eles não tinham a mesma tecnologia daquela época que nós temos hoje. Como é que tais edificações foram feitas naquelas épocas de séculos e séculos atrás? Foi por meio de trabalho forçado, trabalho escravo, assim como os israelitas que estavam ali no Egito. Os israelitas foram usados para edificar cidades, para construir prédios, para fazer grandes coisas em nome do faraó, o líder dos egípcios. E como é que eles faziam isso? Na fabricação de tijolos. E os tijolos eram feitos como? Com barro e palha. A palha era usada como liga para que o barro se segurasse, certo? Agora Faraó diz, vocês não vão receber mais palha. Vocês agora têm que ir atrás da palha vocês mesmos. Então não somente vocês vão fabricar os tijolos, mas vocês têm que procurar a obra-prima. Vocês têm que ir atrás dos recursos para fazer os seus tijolos. Não somente isso, a cota continua igual. Certo? Aumentou o trabalho, mas a cota continuou igual. Vem aqui algumas coisas que aconteceram. Eles iam fazer tijolos, mas não tinham a palha. Tinham que ir atrás da palha. A cobrança era severa. Eles tinham que entregar a mesma cota. Não somente isso, mas os líderes, quer dizer, os supervisores, os capatazes, foram açoitados, porque o povo não estava cumprindo aquilo que o faraó estava exigindo. Pensa num trabalho difícil. Quem aqui tem um trabalho difícil? Levanta a sua mão. Seu trabalho é difícil. Às vezes você reclama, sim, eu estou vendo algumas pessoas. Seja honesto. Você não chega em casa, às vezes, rapaz, mas que trabalho chato, que trabalho difícil. Ah, obrigado. Algumas pessoas, obrigado. Pessoas honestas. Imagina que o seu trabalho, que já é difícil, amanhã, quando você chega no emprego, o seu patrão vai dizer para você, olha, agora você tem que fazer não só o seu trabalho, mas trabalho de outra pessoa também. Você tem que produzir igual a antes e você não vai ganhar mais nada. Imagina isso. Foi pior nessa condição, porque o supervisor também foi açoitado. Imagine o seu chefe açoitando o seu supervisor para que você cumpra prazo e cota. Foi um trabalho difícil. Isso levou com que os capatazes ficassem frustrados. Foram ao encontro do povo e reclamando. O que é que está acontecendo? Nós estamos sendo açoitados por causa da sua preguiça. Mas já nessa altura não era mais preguiça. Agora era um trabalho árduo, um trabalho difícil. E quem acha que vai ser a pessoa que vai receber a culpa? Quem é que vai receber a culpa? Quem é que mudou a circunstância? Moisés e Arão. Não é não? E coitado de Moisés e Arão, Moisés já não queria ir. Finalmente ele obedece. E agora as coisas foram de mal a pior e o povo agora está com raiva dele. O que é que está acontecendo, Deus? Eu fiz o que o Senhor me ordenou
E ainda mais isso vai acontecer. Eu tento me colocar no lugar de Moisés e eu imagino que eu ficaria frustrado, assim como nós vamos ver ele ficando. Versículos 22 e 23 para terminar o capítulo. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Você acha que Moisés estava frustrado com Deus? Pensa aí. Eu imagino que essas palavras de Moisés tinham um pouco de emoção por trás deles, ao Moisés reclamar diante de Deus. O que é que o Senhor está fazendo comigo? Eu fiz justamente o que me disse. E agora o povo está sofrendo e estão reclamando que é minha culpa. Eu acho que Moisés estava se sentindo coitado. Eu acho. Eu fiz tudo certo. E agora, eu que estou levando a bronca. Quando as coisas não acontecem como nós pensamos ou planejamos, ficamos frustrados. E às vezes a frustração está dirigida a Deus. Quero que vocês ouçam, mas com muito cuidado, as minhas palavras. É certo nós apresentarmos as nossas incertezas, dúvidas, perguntas e até mesmo frustrações a Deus. É certo. Sabe por quê? Deus já conhece o nosso coração. Você não está escondendo nada de Deus ao pensar, não vou reclamar, não vou falar com Deus sobre isso, porque eu vou sentir no coração, mas eu não vou falar porque eu sou santo demais para fazer isso, né? Eu jamais falaria com Deus dessa forma. Eu jamais falaria dessa forma como Moisés. Talvez você pense assim. Mas, meus queridos, vocês já leram os Salmos? Já leram alguns dos Salmos? Eu espero que sim. Nos Salmos, é impressionante quantos Salmos são reclamações. Senhor, o Senhor me abandonou. Cadê o Senhor? Por que estou sofrendo dessa forma? Por que me entregaste nas mãos dos meus inimigos? Até Jesus mesmo, pendurado na cruz, falando com o Pai, disse: Pai, por que me abandonaste? Meus queridos, não é errado apresentar sua frustração e incerteza a Deus. Mas tenha muito cuidado de não pecar. Tenha muito cuidado de não acusar Deus de ser um Deus injusto, de não acusar Deus de ser um Deus que não sabe das coisas. Porque senão você vai receber uma resposta como Jó. Quem é você? Onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Quem é você, uma criatura, para falar para mim, o Criador, o que é que eu devo fazer? Então tenha cuidado, mas não esconda de Deus o seu sentimento, não esconda de Deus o seu pensamento, porque Deus já sabe. Seja honesto, apresente a Deus e de repente, na sua honestidade diante de Deus, Deus transforme o seu coração e leve você a entender que a graça dele é suficiente. Que a graça dele é tudo que você precisa, assim como foi a experiência de Paulo. Moisés se frustrou com Deus e se queixou, justamente pela maneira como as coisas pioraram. Eu imagino que Moisés talvez sentiu que ele mesmo havia falhado. Talvez não era só Deus, mas, puxa, as coisas não aconteceram como deveriam ter acontecido. Mas certamente ele também sentiu que Deus havia falhado. A situação piorou para o povo e o Senhor não livrou o povo como prometeu. A verdade é que quando Deus nos chama para fazer algo, isso não significa que vai ser tudo mil maravilhas, eu já falei isso. Mas é sempre melhor nós virarmos nossa atenção a Deus, ou para Deus,
do que fugir da presença de Deus com o coração cheio de amargura. Certo? Melhor você correr no sentido de Deus, mesmo apresentando sua frustração, do que você fugir de Deus com o coração endurecido, um coração cheio de amargura. Meus queridos, a vida será cheia de lutas, obstáculos e grandes desafios. Mas nós precisamos aprender a confiar num Deus que pode redimir as coisas. Deus que pode restaurar o que está quebrado. Deus que pode fortalecer as nossas fraquezas. Um Deus que pode nos orientar em meio à confusão. Precisamos nos apresentar a Deus humildemente e honestamente, dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Isso me leva ao último ponto, uma visão embaçada. O que nós vemos no trecho inteiro é que a visão de Moisés era limitada. Tem hora que eu estou trabalhando e os meus óculos ficam todos embaçados, com suor, com sujeira. Eu tenho que tirar e limpar para poder enxergar corretamente. A verdade é que Moisés tinha umas lentes bem embaçadas. Embaçadas pelas circunstâncias que estavam à sua frente. Os obstáculos, as dificuldades e o sofrimento. Muitas vezes nós encaramos a vida dessa forma, olhando nas coisas aqui ao nosso redor, sem conseguir enxergar a mão de Deus num plano maior. Essa visão embaçada precisa ser transformada por Deus. Moisés demonstrou que tinha uma perspectiva limitada. Mas não somente Moisés, mas o povo hebreu e até Faraó estão prestes a descobrir que Deus é soberano, Ele age no momento certo, de acordo com o seu plano, e Ele sempre faz a coisa certa. Entenderam? Deus nunca erra. Deus nunca faz as coisas erradas. Pode ser num momento diferente do que você imagina, pode ser com circunstâncias diferentes do que você imagina, mas Deus sempre faz o que é certo. Então vamos à conclusão. E daí? O que é que isso significa para a sua vida e para a minha vida? Eu tenho poucos pontos, mas aí eu vou encerrar lendo alguns salmos também. Salmos de reclamação, certo? Porque a Bíblia também traz para nós alguns salmos assim. Moisés demonstrou falta de confiança na providência de Deus. Ele tinha uma mentalidade imediatista, pensando que a libertação do povo aconteceria imediatamente naquele instante. Ele não sabia que iria ser necessário passar por 10 pragas primeiro, né? Para que o poder de Deus fosse demonstrado a Faraó. A perspectiva limitada de Moisés era devido às circunstâncias ao seu redor. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Eu ouvi um ditadinho bem simplesinho anos atrás que é tão normal para as nossas vidas. Muitas vezes quando a gente vê um problema, a gente diz: oh meu Deus, olha o meu grande problema. Em vez a gente devia dizer: oh meu grande problema, olha para o meu grande Deus. A nossa tendência é de ver a montanha no nosso caminho. A nossa tendência é de ver os obstáculos. Enquanto Deus, que é eterno, Deus que é soberano, que existe no nível acima de nós, Ele consegue ver o início e o final da história. E Ele sabe como cada circunstância das nossas vidas se encaixa perfeitamente na sua grande história de redenção. Gente, isso é o que nós podemos tirar dessa história, mais do que qualquer outra coisa, de que Deus é confiável, Ele é soberano e Ele sabe o que faz. Mas para a gente ter alguns pontos de aplicação, deixa eu apresentar 4 aplicações. Primeiro, seja honesto. Seja honesto com Deus sobre suas frustrações. Mas tenha cuidado, não peque, certo? Isso é muito difícil. Pode apresentar sua frustração, mas não peque. Segundo, lembre-se que nem sempre Deus responde da maneira como nós queremos. Ou no momento que nós queremos.
Meus queridos, eu já ouvi sobre pessoas que oraram por anos e anos e anos, até que Deus respondesse um pedido de oração. Ontem mesmo eu vi uma resposta de oração que eu, junto com milhares de crentes ao redor do mundo, oramos 7 anos atrás. No ano 2016, um casal de missionários no país de Burkina Faso foram sequestrados. Casal de médicos, certo? Casal que tinha um trabalho lindo. Eles foram sequestrados por extremistas muçulmanos que eram ligados com a Al-Qaeda. A esposa foi libertada 1 mês depois, ainda com vida. E até ontem não se sabia notícias do marido. Eles eram australianos e por anos o governo australiano vinha trabalhando e tentando negociação com esses extremistas para libertar esse homem. Vocês acreditam que ontem esse médico de 88 anos foi libertado do cativeiro lá em Burkina Faso? 7 anos, meus queridos. Imagina o sofrimento que ele passou. Meus queridos, eu me lembro, a gente passou semanas e semanas, a nossa igreja lá em Bauru, orando por essa família. Orando por eles. E eu vi ontem esse relato no Portas Abertas que ele foi libertado. Às vezes a resposta de Deus não vem quando você imagina. Às vezes não é como você imagina. Mas não deixa de buscar a Deus, não deixa de recorrer a Deus, porque Ele é a única solução. Ele é o único que pode restaurar e redimir. Ele é o único que pode lidar com o seu sofrimento. Terceiro princípio, busque a Deus em tempos de incerteza e dependa da graça dele. Assim como Paulo, que em 2 Coríntios capítulo 12 diz que Deus lhe deu um espinho na carne. Ele chama esse espinho na carne de um mensageiro de Satanás. Pensa num negócio ruim, certo? A gente não sabe o que era, se era uma condição física, se era um dos seus inimigos que sempre estava atrás dele. Mas nós sabemos que 3 vezes ele disse que ele pediu para Deus remover esse espinho na carne. E 3 vezes Deus disse, não, minha graça te basta. 3 vezes. Aí Paulo diz assim, eu aprendi que é na fraqueza que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Meus queridos, nós precisamos ser como Paulo e reconhecer que nós dependemos da graça de Deus, e a graça de Deus é suficiente para lidarmos com qualquer circunstância. É uma lição que Moisés ainda precisa aprender nessa história. É uma lição que o povo todo vai aprender nessa história. E por último, confie na soberania de Deus. Confie na soberania e providência de Deus. É mais fácil dizer isso do que praticar. Vou ser honesto. É mais fácil dizer do que fazer. Mas é uma batalha diária que nós temos que batalhar na palavra, em oração. Nós temos que nos apoiar nas promessas das Escrituras, de que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona, de que Deus é o nosso socorro presente em tempo de tribulação. Temos que saber que a graça de Deus é suficiente para cada circunstância. Então nós dependemos de Deus, da sua graça, da sua providência, mas nós temos que aprender a confiar, certo? Mesmo por meio das dificuldades, temos que aprender a confiar. Confiar que Ele é Deus e nós não. Confiar que Ele sabe melhor do que nós. Nós que somos pais, entendemos isso um pouquinho quando falamos sobre os filhos, né? Às vezes os filhos querem fazer uma coisa e nós como pais sabemos que não é a melhor coisa para eles. Então nós não deixamos. Deus também, como um pai bondoso, Ele sempre vai fazer o melhor em prol dos seus filhos, mesmo que isso inclua sofrimento. Meus queridos, vamos olhar agora 2 salmos rapidamente para encerrar. Salmo 77 é justamente um desses salmos de reclamação. Salmo 77. Não é muito longo, eu vou ler o salmo inteiro, são 20 versículos, mas eu quero que vocês olhem primeiro no versículo 1. Certo? Eu vou colocar aqui no telão o versículo 1. Elevo a Deus a minha voz
e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Meu querido, independente do que esteja acontecendo na sua vida, ore dessa forma. Senhor, me ajude. Senhor, preciso de ti. Foi justamente isso que Asaf fez nesse cântico. Senhor, eu me apresento a ti, elevo a Deus a minha voz e clamo para que me atenda. Vamos continuar no Salmo. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. É a ideia de estar orando a noite inteira. A minha alma não encontra consolo. Quem aqui já teve uma experiência dessa? Você orou, e ainda a sua alma está perturbada, você ainda não encontra esse consolo? Versículo 3. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é o mesmo, não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi feito pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. A metade do salmo é reclamação, mas no versículo 11 nos parece ser um momento de transição na mente do salmista. Primeiro era: Deus se esqueceu de mim. Será que ele deixou de ser bondoso? Será que encerrou as suas misericórdias? Mas aí versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor. Me lembrarei das suas maravilhas de antiguidade. Meus queridos, a melhor coisa que nós podemos fazer ao encararmos lutas e dificuldades nessa vida é nos lembrarmos daquilo que já aconteceu. Olhar para trás e nos lembrarmos de um Deus que foi fiel, um Deus que supriu, um Deus que sempre esteve do nosso lado. Mesmo o povo, aqui diz, caminhando no meio do mar, sendo guiados por Moisés e Arão, e até as pegadas de Deus não apareceram ali naquela terra. Mas Deus estava guiando, Deus estava agindo. Quantas vezes em nossas vidas a gente não consegue enxergar a mão, as pegadas de Deus em nossas vidas, mas saiba que Ele está presente, Ele está atuando, Ele não te esqueceu e Ele não te desamparará. Esse é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel. E o último salmo, só os versículos 6 e 7. Salmo 86, versículos 6 e 7. Diz: escuta, Senhor, a minha oração. Quem aqui já começou a oração assim? Normalmente a gente diz: Senhor, eu peço por isso, peço por aquilo, mas Senhor, escuta a minha oração. O temor do salmista é que talvez Deus não está prestando atenção. Talvez Ele não está ouvindo, mas escuta, Senhor, estou clamando. Deixa eu continuar.
Estou chegando lá. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a minha voz, a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Eu já disse, a resposta nem sempre vai ser aquela que nós imaginamos, mas Deus sempre responde. Às vezes Ele responde simplesmente dizendo não. Às vezes Ele responde dizendo, a minha graça te basta. Estou presente. Eu tenho a força que você precisa. Mas não sejamos como Moisés e como o povo, olhando apenas para o problema imediato, mas vamos tomar um passo para trás e mudar a nossa visão por meio das Escrituras e enxergar um Deus que é soberano, um Deus que tem agido ao longo de toda a história para cumprir o seu plano eterno. Esse é o Deus da redenção. O Deus que agiu em Êxodo é o mesmo Deus que ainda age hoje. O mesmo Deus que concede a nós tudo o que nós precisamos para encarar as dificuldades dessa vida. Vamos orar? Senhor Deus, confesso que às vezes eu mesmo me frustro com o teu plano. Confesso, ó Deus, que às vezes eu quero as coisas muito mais rápidas do que o Senhor faz. Às vezes eu penso que eu sei melhor do que o Senhor. Ó Deus, perdoe o nosso pecado de visão embaçada. Perdoe o nosso pecado, ó Deus, de olhar apenas para os nossos problemas e esquecer quem Tu és. Ó Deus, fortaleça as nossas vidas com a Tua graça. Nos capacite, ó Deus, para encarar as lutas dessa vida e que essa história de redenção em Êxodo, ó Deus, nos sirva para lembrar quem Tu és, ó Deus. Uma história que é mais sobre o Teu caráter e mais sobre quem Tu és do que sobre o próprio povo. Ó Deus, nos ajude a lembrar que nós somos pecadores assim como os israelitas, que assim como Moisés, tantas vezes, ó Deus, nós apresentamos desculpas, nós ficamos frustrados com o Senhor. Ó Deus, nos dê uma visão bíblica, nos dê uma visão daquilo que o Senhor está querendo fazer. E, ó Deus, que a Tua palavra ilumine o nosso caminho. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha a nos guiar, para que não caiamos, ó Deus, no pecado de preguiça, estejamos trabalhando prontos e preparados para a Tua vinda. Ó Deus, que nós possamos também estar fazendo a Tua obra, que não deixemos de lado aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Mas, ó Deus, também, que o Senhor também nos dê a graça que nós precisamos para o momento oportuno. Ó Deus, para momentos de saúde de precária, com momentos de doença, ó Deus, nós sabemos que Tu és o grande médico. Para momentos, ó Deus, de desapontamento, sabemos que Tu és o Deus que nunca mudas. Para momentos, ó Deus, em que nós estamos frustrados, nos dê essa visão, uma visão de quem Tu és, nos mostre a Tua fidelidade. Momentos de confusão, ó Deus, nos dê orientação, ilumine o nosso caminho. E não nos deixe esquecer, ó Deus, tudo que o Senhor já tem feito. Não nos deixe esquecer que Tu és o Deus que livrou o povo de Israel, conduzindo eles através do Mar Vermelho, levando eles de volta à terra prometida. E o mesmo Deus que nos enviou Jesus Cristo como resgate. Ó Deus, nós antecipamos a vinda de Cristo, por isso dizemos Maranata, venha Senhor, venha. O mundo é difícil, o mundo jaz maligno. Nós antecipamos com grande alegria aquele dia quando na Tua presença não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separação. Mas até aquele dia, ó Deus, nos dê a capacidade de sermos fiéis, nos conceda a graça que precisamos para este momento. E é por causa de Cristo e em Seu nome que nós oramos. Amém.